Podemos Doutor começar. Emiliano. Doutor Emiliano. Podemos começar. Não, estou com... sim, estava com o áudio desligado. Agora conseguem me ouvir? Sim, muito bem. Tá bem, muito obrigado. Boa noite para todos os participantes, ou saudações para aqueles que estão no outro fuso. Para nós aqui em Angola são 18h35, penso que Portugal também. Noutras latitudes talvez sejam outra hora, mas estendemos a ação. Estamos aqui hoje, 15 de maio, para falarmos um pouco sobre as autarquias em Angola. Tema este muito discutido, pouco explorado nas academias ainda, por ser alguma realidade futura ou estranha a nós, mas que se propõe ou nos propusemos a implementar, a própria Constituição assim já o prevê. Então pedimos ao professor Jorge Bacelar Gouveia que viesse cá ter algumas coisas, fazendo dissertação sobre o tema, em espécie de aula, visto ser um professor ligado à área do direito público, essencialmente direito constitucional, o direito internacional público, então ninguém melhor para fazer. Então, agradecemos aqui o convite aceito pelo professor doutor Ovídio Paula, e posso aqui dizer, foi meu professor de finanças públicas, professor doutor Ovídio Paula, que leciona na Mandumi Andemufaio e na Universidade Agostinho Neto. Endereçamos também o nosso agradecimento por ter aceito o convite ao professor Pedro Caluina, vice-reitor parágrafo da Universidade de Mandumi Andemufaio, do qual somos filhos, falo nós, enquanto coletivo, e agradecemos também a todos aqueles que apareceram, estão conosco, e sem nos esquecermos, embora não presente, não consigo ver aqui, mas agradecer mesmo de coração por nosso reitor, enquanto parceiro. Então, uma autarquia é essencialmente complexo para nós, uma nova instituição, uma prática já rematei, do ordinário, já o daí temos todo o legislativo. Aqui há uma complicação com a... Mas o doutor Emiliano está com alguns problemas de imagem, não é? Problemas técnicos, penso que é de rede. Sim, mas agora já estamos a ouvir. É melhor, sim. Já estamos a ouvir, sim. Sim, como dizia, tema discutido e cuja regulamentação ordinária foi feita, terminou em 2020, e agora preferimos apresentar o nosso orador em médias palavras. Sei que a biografia é tão ampla que se tivermos que ler todas, penso que teríamos todo o tempo da nossa sessão terminada. Então, vamos dizer o essencial ou pouco, só para termos uma ideia de quem é que nos fala. Jorge Cláudio de Bacelar Gouveia, jurisconsulto, árbitro e advogado, professor catedrático de Direito da Universidade de Nova York, presidente do Conselho Fiscal da Ordem dos Advogados de Portugal, presidente do IDIP, Instituto de Direito Público, e do IDLIP, Instituto de Direito de Língua Portuguesa, e do Instituto de Direito e Segurança, associações científicas, respectivamente promoção do direito público de Portugal, do direito da língua portuguesa, neste caso, no âmbito da cooperação de Portugal, Brasil, os países africanos
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Príncipe, e ainda aqui falamos de Timor-Leste, além da região administrativa especial de Macau e um dos estudos sobre a segurança e direito. É autor de uma bibliografia vasta, com mais de 150 títulos, entre as quais monografias, manuais e artigos científicos, publicados em português e no estrangeiro, tendo proferido múltiplas conferências com predomínio para o Brasil e os Estados africanos de língua portuguesa, sendo ainda, neste momento, o professor visitante de Direito da Universidade Agostinho Neto, do Instituto de Ciências e Tecnologias de Moçambique, no âmbito dos doutoramentos que aí coordena, e da Universidade Católica de Moçambique. Tem sido colunista em diversos órgãos de comunicação social, bem como um comentador de televisão e rádio especialista em assuntos políticos constitucionais. Temos aqui a nossa ação começar pela intenção. Gostaria de ouvir uma intervenção do que não está conseguindo dizer que temos do professor. Agora estamos a ouvir um pouco mal. Penso que a rede aqui não está a me ajudar, mas podemos já começar pela intervenção do professor. Agradeceria que eu fizesse. Está bem. Sim. Muito bem. Bem, muito boa tarde a todos e a todas que me estão a ouvir e a ver. Talvez mais fácil ver do que ouvir devido aos problemas de rede, mas é com muito gosto que me associo a esta iniciativa de antigos estudantes da Universidade Mandumia Ndemufayo, universidade que tem este nome, angolana, um nome de um rei, julgo dessa região, uma autoridade tradicional no Lubango, e aliás a universidade que tive a ocasião de visitar, julgo que há 3 anos, aliás também lá fazendo uma conferência, aliás na presença do senhor reitor, que ainda é o reitor atual, o professor Orlando da Mata. Acho que também aproveito, mesmo que ele não nos esteja a ouvir, aproveito também para o saudar, uma vez que guardo a melhor recordação pessoal e institucional, até porque antes ele foi reitor da Universidade Agostinho Neto e depois, nessa altura, era e é reitor da Universidade Mandumia Ndemufayo. Como veem, já consigo pronunciar bem estes nomes tradicionais, que não foi fácil, Mas também gostaria de uma forma ainda mais calorosa, naturalmente, cumprimentar e agradecer as muitas gentilezas simpáticas, afetivas dos estudantes e agora licenciados deste projeto de geração do conhecimento. Aliás, tem um lema muito bonito que eu estou aqui a ver no cartaz: fazendo ciência com consciência. Acho que é isso mesmo. E portanto, o convite que me foi feito para, neste momento, poder aqui dirigir algumas palavras, algumas reflexões sobre o tema que foi proposto, as autarquias locais em Angola. Também cumprimento o senhor moderador, o Dr. Emiliano Jerónimo, todos os colegas que estão aqui a assistir, o professor Ovídio Paula, que também conheço bem, o Dr. Artur Sanguev também, que foi aqui o ponto de contacto, e todos os outros. Não leve mal se não referir aqui mais ninguém, mas considerem-se todos cumprimentados calorosamente da minha parte. Infelizmente não estou neste momento no Lubango, estou em Lisboa, mas a pandemia também tem coisas boas, que foi ter realmente dado aso a que pudéssemos multiplicar os nossos contactos através destas plataformas informáticas, neste caso utilizando aqui o Zoom. E, portanto, a minha ideia, de acordo com aquilo que foi sugerido, é de falar sobre as autarquias locais em Angola.
E eu acho que é um tema bem escolhido, um tema da atualidade. Aliás, neste momento Angola já tem toda a legislação aprovada, o chamado pacote autárquico, que já está aprovado, são 8 leis importantes, portanto, que já estão todas aprovadas. Falta agora ainda a questão de saber o momento em que será posta em prática essa importantíssima reforma, e é um assunto de que eu gosto, aliás, na minha vida, de alguns cargos públicos que tenho exercido, já fui autarca aqui em Portugal, já fui por 2 vezes membro de freguesia, portanto, uma vez membro de uma junta de freguesia e uma Assembleia de Freguesia e uma outra vez membro da Assembleia Municipal de Lisboa, portanto também já tenho a minha experiência autárquica, que é uma experiência muito importante, mas mais do que isso também tenho uma experiência técnica, científica, como professor, como já tendo escrito sobre os assuntos do ponto de vista jurídico, e também, sobretudo, também gostava de recordar a experiência que eu tive em Moçambique, quando pela primeira vez eu vivi num país africano, que foi Moçambique em 93, na altura dando aulas na Faculdade de Direito da Universidade Eduardo Mondlane, mas depois, num segundo ano, eu fiquei lá contratado pelo Banco Mundial para trabalhar num grupo de trabalho que fez a legislação autárquica moçambicana. Aliás, a legislação que está, em grande medida, ainda em vigor. E, portanto, tenho, no fundo, aqui várias perspectivas do assunto. Tenho uma perspectiva mais teórica e jurídica, mas também tenho uma perspectiva prática de como as leis se podem fazer e quais os problemas que os especialistas que estão no terreno podem enfrentar. Aliás, esse grupo do Banco Mundial a que eu pertencia nem sequer era apenas constituído por juristas, era constituído também por economistas, por arquitetos, por engenheiros, por precisamente o processo de autarquização de um país, da criação dos governos locais, dos local governments, como era a expressão que se usava lá no Banco Mundial, é uma experiência multidisciplinar, não é apenas uma experiência só para os juristas ou só para os políticos, é uma experiência com vários perfis, digamos, e várias profissões que juntas certamente poderão obter um resultado mais perfeito. Mas antes disso, e portanto este é o tema, enfim, que saúdo na sua escolha, também já agora quero adiantar que eu não vou fazer nenhum pronunciamento, nem quero dar opiniões político-partidárias. Eu sei que isto é um assunto que em Angola está a ferver, e ainda bem, é sempre bom que a opinião pública discuta todos os assuntos, com maior ou menor temperatura, mas aqui a minha postura como português, amigo de Angola, é uma postura de professor, de consultor, de advogado algumas vezes, mas não quero intrometer-me nas opções político-partidárias de Angola. Darei a minha opinião, mas peço que me possam perdoar o facto de, ou em alguma pergunta não responder, ou se responder não querer com isso de tomar alguma opção político-partidária. Vamos lá ver o que é que eu vou depois responder. Eu sei que há um período de debate em que estão inteiramente livres. Eu agradeço que sejam mesmo veementes nas perguntas, vou tentar aguentar-me, mas faço já esta nota prévia no sentido de não pretender tomar partido em questões que só aos angolanos compete decidir através dos seus órgãos representativos. Bom, mas então, quais as questões que se colocam neste tema geral das autarquias locais? Eu talvez começasse por referir as autarquias locais como um conjunto de entidades que detêm uma parcela do poder político na sua relação também com o próprio Estado, porque às vezes nós quando ouvimos falar em Estado, para nós o Estado é o Estado como coisa pública, como res pública, enfim, que é já a expressão que vem dos romanos, como a entidade principal que tem o poder político, e é verdade, ainda hoje o Estado é a entidade que detém a maior parcela do poder político, mas também se sabe hoje que o Estado não pode fazer tudo sozinho. E cada vez mais, nas últimas décadas, tem havido uma transferência e descentralização de poderes para outras entidades fora do Estado. Às vezes abaixo do Estado, e portanto aquilo que nós chamamos de entidades jurídico-públicas menores, as autarquias são uma delas, não as únicas. Aqui em Portugal também temos regiões autónomas que também têm uma parcela do poder administrativo do Estado que assim não o exerce com caráter exclusivo, e também às vezes até a descentralização para cima, portanto aqui numa lógica de repartição vertical de poderes, portanto quer para baixo, para entidades políticas menores que estão dentro, confinadas ao território do Estado, quer para entidades públicas
que agora relevam no plano da comunidade internacional e no plano do direito internacional. Portanto, esse é um aspecto que eu gostaria aqui de referir, no sentido de dizer que as autarquias locais correspondem a um modelo de organização administrativa muito importante, que é um modelo de uma organização administrativa descentralizada e que não está centralizada no Estado. Por outro lado, também é importante distinguir esta descentralização administrativa vertical de um outro fenómeno que está conexo com este, que é o fenómeno da desconcentração administrativa, porque aí já não se trata de transferir competências e poderes do Estado para entidades diversas do Estado, mas trata-se de, digamos, descentrar esses poderes de um Estado central para estruturas locais do Estado, aquilo a que a Constituição angolana chama bem a administração local do Estado, que não se deve confundir com a administração autárquica ou a administração das autarquias locais, que nunca são do Estado. Recebem poderes delegados do Estado através das leis da descentralização, mas não se confundem com o próprio Estado. E isto é importante porquê? Porque, precisamente na Constituição angolana, que é uma Constituição bastante bem feita, a Constituição de 2010, sei que agora está em marcha um processo de revisão da Constituição, que eu também vou acompanhar, e de acordo com a Constituição angolana, precisamente a Constituição angolana refere à administração pública, que é o conjunto das entidades públicas, o Estado é a principal, mas não a única, que exercem a chamada função administrativa, o poder administrativo, mas as autarquias locais são uma das facetas dessa administração pública. Claro que a mais importante, a que tem mais competências, a que tem mais dinheiro é a administração pública do Estado, quer seja a chamada administração pública direta, quer seja a chamada administração pública indireta, que se expressa muito no conceito de institutos públicos. Aliás, até vi recentemente que criaram uma lei quadro dos institutos públicos, mas a administração pública angolana, como a portuguesa, como a qualquer outra, não é apenas constituída por administração pública do Estado. Há também a administração pública autónoma, neste caso autárquica, que é uma vertente, como também há, por exemplo, a administração autónoma de associações públicas que não são do Estado e prosseguem interesses diferentes do Estado. Já agora, como a maior parte aqui dos colegas são juristas e provavelmente também são advogados, como também eu sou, por exemplo, a Ordem dos Advogados, quer a angolana, quer a portuguesa, a Ordem dos Advogados integra uma dimensão da administração pública que não é do Estado, que é uma parte da administração autónoma, neste caso a administração autónoma associativa, porque é uma associação que detém poderes delegados do Estado, tem poderes de autoridade, por exemplo, para determinar o acesso à profissão, expulsar os advogados que violam regras disciplinares, estabelecer quais os procedimentos que os advogados devem cumprir, mas a Ordem dos Advogados, como qualquer outra ordem profissional ou como qualquer outra associação pública profissional, não pertence ao Estado e pertence a uma outra categoria, a um outro braço da administração pública, que é a administração autónoma. Neste caso, não autárquica, mas associativa do ponto de vista da agregação de profissões que, pelas suas características, precisam de regras comuns para o seu funcionamento e também o seu controle. Bom, agora, em relação especificamente à administração autárquica e às autarquias, e digamos ao modo como no território angolano se exerce o poder administrativo. Não estou agora a falar aqui do poder, evidentemente, do poder legislativo, porque o poder legislativo não está descentralizado, o poder legislativo em Angola é apenas exercido pelo Estado. Também não estamos a falar no poder judicial, esse é só exercido pelo Estado, embora possa haver tribunais diferenciados em razão do território, em razão da hierarquia, mas um tribunal representa em qualquer lugar sempre o Estado, e nada mais do que o Estado, enquanto que, do ponto de vista da função administrativa, temos várias entidades que, de uma forma parcelar e específica, exercem um poder administrativo. Mas a Constituição angolana, nesse aspecto, aliás, este assunto também se colocou na minha experiência moçambicana, quando fiz parte desse grupo de trabalho do Banco Mundial para a reforma autárquica em Moçambique, mas a Constituição angolana aqui até refere, num conceito mais geral de poder local, refere duas realidades distintas. O poder local corresponde a duas coisas. Corresponde às autarquias locais e corresponde às instituições do poder tradicional. E aqui, de facto, é uma importante novidade.
porque o caso moçambicano também, esse assunto se coloca, porque é um grande país, enfim, não, mais ou menos metade de Angola, mas Angola já é muito grande e, portanto, metade também é grande, em que há também uma importância elevada do poder tradicional, mas a Constituição moçambicana não reconhece, tal como a angolana reconhece, digamos, uma larga importância às instituições do poder tradicional. Mas também lá existe um problema, aliás, como existe noutros países africanos de língua portuguesa. Portanto, não estou a dizer que isto seja apenas um problema angolano ou um problema moçambicano. Veja-se o caso, sobretudo, da Guiné-Bissau. Já não tanto em Cabo Verde, ou nada em Cabo Verde, e já não tanto também em São Tomé e Príncipe. Mas, portanto, o poder local corresponde a dois braços, tem dois braços, quer as autarquias locais, quer as instituições do poder tradicional. Portanto, neste caso, nós estamos a tratar da administração pública do poder local. Claro que aqui até a Constituição pode ser, enfim, objeto de crítica, porque, como sabem, a Constituição corresponde a uma série de títulos, e até o título do poder local está fora do outro título da administração pública, mas evidentemente do ponto de vista sistemático isto até não é uma coisa muito feliz, porque o poder local é uma parte da administração pública e não é uma coisa diferente da administração pública. Portanto, quando a Constituição tem o título 5 sobre a administração pública, depois mais à frente tem outro título, que é o título 6º sobre o poder local, o título 6º do poder local devia ser um dos capítulos do título 5º da administração pública e não um título autónomo como aparece aqui na própria sistematização da Constituição. Portanto, enfim, é apenas um reparo meramente formal, digamos, de escrúpulo de jurista, mas talvez até esta próxima revisão constitucional possa emendar esse erro de considerar que o poder local está fora da administração pública quando é uma das suas partes componentes e não uma coisa diferente dessa realidade que se chama administração pública. E, portanto, fica feita também esta prevenção. Mas, portanto, para a Constituição angolana, o poder local é um poder local que tem duas dimensões. Tem a dimensão das instituições do poder tradicional e tem a dimensão das autarquias locais. E agora vou falar um pouco sobre as instituições do poder tradicional. Um pouco, e mesmo pouco, porque há pouco para dizer. Porquê é que há pouco para dizer? Porque não há legislação específica, é uma reforma que está por fazer. Não é uma reforma fácil, mas é preciso criar legislação para enquadrar o funcionamento destas autoridades tradicionais. É verdade que a Constituição, neste aspecto, é muito generosa em relação às instituições tradicionais, ou às autoridades tradicionais, também é outra expressão que se utiliza, porque até considera que elas já existem, e digamos, o Estado tem apenas aqui um papel declarativo no que respeita à sua existência e não uma intervenção constitutiva dessas autoridades tradicionais, portanto, isto associando-se ao artigo 7º da Constituição, que fala do pluralismo jurídico, é uma realidade muito importante, porque o Estado, até com grande humildade constitucional, digamos assim, reconhece que essas instituições até são prévias ao próprio Estado e que o Estado apenas tem o dever de as reconhecer e não o poder de as criar. Isso é um aspecto muito importante e é verdadeiro, porque realmente essas instituições já existiam até antes dos portugueses chegarem a Angola, como é evidente. Sempre existiram. E, portanto, sempre existiram, o direito aqui apenas tem a função de as reconhecer e não de as criar e muito menos de as aniquilar. Ora, mas isso não quer dizer que não haja problemas em relação às instituições do poder tradicional. Há vários problemas até de natureza histórica e atuais. Quais são os problemas? Eu tenho aqui alguns problemas que posso formular em termos de perguntas. Primeira pergunta. Quais são essas entidades tradicionais e qual é a sua legitimidade? Porque isso às vezes não é claro. E sabemos que no tempo da presença colonial portuguesa, que infelizmente durou tempo demais, como imaginam, eu de colonialista tenho muito pouco, tenho alguns defeitos, mas não é de ser colonialista, né? E espero que não seja neocolonialista também, embora o juiz em causa própria seja sempre imperfeito. Mas o problema é que durante o tempo colonial, a presença portuguesa para se perpetuar nestes países, sobretudo nos grandes países, Angola e Moçambique, fez alianças espúrias com algumas autoridades tradicionais e até baralhou um pouco as legitimidades. E, portanto, às vezes não é fácil hoje encontrar os verdadeiros e sãos representantes das autoridades tradicionais. E, portanto, é preciso saber precisamente o que é que se está a passar e quais são essas verdadeiras entidades. Esse é um primeiro problema, digamos, de identificar localmente quem são essas autoridades tradicionais. E quem fala no quem também fala no onde.
o onde do ponto de vista territorial. Qual é o território dessas autoridades tradicionais? Porque pode haver conflitos territoriais, pode haver zonas de sobreposição de diferentes comunidades tradicionais. E, portanto, é preciso que não haja conflitos e é preciso que a legislação que seja feita não seja também ela própria motivadora e multiplicadora de conflitos que, porventura, já sejam pré-existentes. Depois, outra questão importante nas autoridades tradicionais é saber como é que elas se organizam. E aqui até sabemos que, normalmente, a tradição dessas autoridades é uma tradição até monárquica, não propriamente republicana. Angola é uma república, felizmente. Eu também sou republicano, todos somos republicanos, mas realmente as autoridades tradicionais têm digamos, uma raiz monárquica e uma sucessão muitas vezes monárquica, que pode entrar em conflito com uma concepção republicana de Estado e do governo, que é aquela que existe em Angola na sua Constituição. Esse é outro problema, porque se é verdade que a Constituição angolana aceita que possa haver autoridades tradicionais e aceita que possa haver direito de conceito ordinário, sim senhor, mas no artigo 7º, mas depois também diz que não aceita tudo, aceita o direito costumeiro, mas que não seja contrário à Constituição. Claro que aqui a Constituição tem que ser entendida em sentido restritivo. Não é a Constituição em todas as suas vírgulas e pontos e vírgulas, porque então nada ficava de pé desse direito de conceito ordinário que fosse contra a Constituição. Tem que haver aqui uma intenção restritiva, mas a restrição deverá ser tão forte ao ponto de aceitar que no Estado vigora o princípio republicano e depois nas autoridades tradicionais os cidadãos têm que suportar um princípio monárquico? É uma pergunta que fica para a vossa resposta e para a vossa reflexão. Depois há outro problema, já agora, que é o mais complicado de todos, que é saber que poderes é que essas autoridades tradicionais vão exercer. Poderes fiscais, vão cobrar impostos em concorrência com os impostos do Estado? Vão aplicar penas, reconhecendo e julgando crimes? Portanto, isto é bastante complicado e até há um caso famoso do sul de Angola, o caso do Camuto Coleno, em que precisamente se, digamos, percebeu que havia uma dificuldade e um problema complicado precisamente no que respeita a essa região de ter havido a aplicação de normas costumeiras do ponto de vista de um crime considerado que era o crime de bruxaria e, portanto, evidentemente, pondo em causa o princípio sacrossanto do direito penal, que é o princípio da legalidade, em que não se admite o costume como fonte criadora de crimes. Bom, mas, portanto, isto daria outro tema, certamente, o tema das autoridades tradicionais e o seu enquadramento na legislação, mas não é a altura de falarmos sobre ele. Agora estamos a tratar da questão das autarquias locais e é disso que importa aqui adiantar alguma coisa. Como vos disse, a legislação está completa. Há uma lista, não vou agora ler, estive a estudar aqui uma série de legislação. Como vos disse, são 8 leis. A lei da organização das próprias autarquias, a lei eleitoral, a lei dos eleitos locais, a lei das taxas, a lei das finanças, a lei das transferências de competências, a lei da tutela e a lei da cooperação intermunicipal, portanto, julgo que são 8, se não está aqui a falhar nenhuma. Portanto, a legislação já existe, agora importa é decidir o momento em que se fazem eleições e se inicia a vida destas autarquias locais. Uma autarquia local o que é? É uma pessoa coletiva, desde logo, de direito público, uma pessoa coletiva que é definida e cujos seus titulares nos seus órgãos são eleitos, portanto tem uma legitimidade democrática que é desenvolvida pelo conjunto do colégio dos cidadãos que residem naquele território, porque a autarquia também é aquilo que nós chamamos no direito administrativo uma pessoa coletiva de população e território. E, portanto, no fundo, há uma simultaneidade do elemento pessoal ou do elemento humano, que são as pessoas que estão naquele território, e o território onde as pessoas precisamente habitam, e neste caso onde se registram para efeitos de eleições. Podem não ser de lá, mas funciona o critério da residência eleitoral, que é o critério do recenseamento, que na maior parte dos casos coincide com o critério da naturalidade dessa mesma pessoa.
E por outro lado, estas autarquias locais vão exercer competências apenas administrativas, portanto não vão exercer nem competências judiciais, nem competências legislativas, nem competências de natureza da função governativa, ou chamada da função política. E, portanto, são autarquias locais que têm estas 4 características de pessoas coletivas de população e território que exercem nesse mesmo território e em representação e com legitimidade democrática um conjunto de competências de natureza administrativa. Depois, outro aspecto que importa também aqui referir é saber se há vários tipos de autarquias locais. Aliás, o próprio nome no plural, autarquias locais, não é só uma pluralidade quantitativa. Claro que Angola, sendo tão grande, 18 vezes maior que Portugal, permitam-me esta comparação com Portugal, claro que tem que haver muitas autarquias locais, mas a pluralidade não é só de número de espécies, é saber se há uma pluralidade também na qualidade dessas autarquias locais. A Constituição aponta para uma autarquia, digamos assim, modelo, que são os municípios. No artigo 218, a Constituição diz que a autarquia típica são os municípios. Mas depois admite, precisamente, formas especiais ou tipos especiais de autarquias locais, quer por razões inframunicipais, quer por razões supramunicipais. Isto é, autarquias mais pequenas do que os municípios, para resolver problemas específicos de uma certa povoação, por exemplo, ou também a criação de autarquias supramunicipais, sobretudo para encarar a resolução de problemas que não são apenas problemas que digam respeito ao município, mas problemas que, por exemplo, possam dizer respeito a uma área que abrange vários municípios. Aliás, uma das leis que foi publicada, a lei da cooperação intermunicipal, no fundo corresponde a essa preocupação de permitir a cooperação entre os municípios, embora uma cooperação voluntária e que não dê origem a uma nova autarquia local. O problema é saber se pode haver ou não uma nova autarquia local, diferente do município, que seja maior no seu tamanho e que lá dentro caibam dois ou mais municípios. Nós em Portugal temos este problema, nós em Portugal temos 2 tipos de autarquias locais, temos os municípios e as freguesias. Municípios são 308, freguesias são quase 4.000, penso que são 3.000 e tal, não sei de cor o nome, eram 4.200, houve uma reforma que reduziu as freguesias, agora pensa-se que vou voltar a aumentar as freguesias outra vez, o que acho que é um erro, mas de facto nós em Portugal nunca criámos uma autarquia supramunicipal, que está prevista na Constituição Portuguesa, desde 76, mas na verdade ela nunca foi criada. Houve até um referendo em que se perguntou aos portugueses se queriam a criação dessa autarquia, chamada região administrativa, apenas só no território do continente, não nas regiões autónomas, não nos Açores e na Madeira, e esse referendo o povo português respondeu que não queria a criação dessas regiões administrativas. Mas, portanto, penso que o problema da organização autárquica supramunicipal em Angola, e não necessariamente coincidindo com o tamanho das províncias, julgo que sejam 18, não é um problema real, portanto, mas não diria que seja um problema, não é um problema prioritário. Mas quando as autarquias começarem a funcionar, verificarão que para certos projetos que têm uma dimensão supramunicipal, por exemplo, estradas, ou barragens, ou estações de tratamento de água, ou construções desportivas, etc., muitas vezes é preferível fazer essas construções num âmbito plurimunicipal do que cada município estar a fazer a sua própria construção e muitas vezes multiplicando-se e atropelando-se e gerando ineficiências económicas, que é o que tem acontecido em Portugal, infelizmente. Em cada terra quer ter o seu centro, quer ter o seu pavilhão gimnodesportivo, quer ter o seu campo de futebol, quer ter a sua piscina, portanto, às vezes temos em Portugal alguns municípios que têm menos habitantes do que o número de pessoas que cabem na piscina. E isto, de facto, não faz sentido nenhum, porque há aqui uma multiplicação e um desperdício que às vezes, evidentemente, tem o seu lado negativo, porque é para alimentar as clientelas habituais, enfim, de vária ordem política e económica, mas agora já não é melhor não dizer mais nada, que isto está a agravar, e, portanto, não obstante o facto de achar que eu acho que há um saldo muito positivo no que respeita ao nosso poder local, que eu acho que tem corrido bastante bem, não obstante alguns erros e alguns problemas que têm aparecido. Portanto,
digamos, esta questão não sendo uma questão prioritária, é uma questão que se vai colocar talvez numa segunda fase de amadurecimento do próprio processo de autarquização. Depois, há um outro tema importante, que é o tema das atribuições das autarquias locais. Portanto, sabemos o que é que elas são, sabemos que serão os municípios, mas pode haver autarquias inferiores aos municípios com outro nome, ou superiores aos municípios com outro nome. No fundo, podem, enfim, aproveitar os nomes que já existem da chamada administração provincial ou local do Estado, acabará por haver aí uma certa correspondência, mas também é preciso saber quais são os fins das autarquias locais, o que é que elas fazem, o que é que, para que é que elas servem, o que é que elas visam com a sua atividade. Este assunto está referido diretamente no artigo 219, que tem, aliás, uma lista enorme das atribuições dos municípios, porque fala de quase tudo, fala da educação, a saúde, energia, águas, equipamento rural e urbano, património, cultura, ciência, transportes, comunicações, desporto, habitação, proteção civil, saneamento básico, defesa do consumidor, ordenamento do território, polícia municipal, cooperação, descentralização, discriminação. Portanto, eu diria quase tudo, mas não é tudo. Então, tentando aqui perceber o que é que não fica para o âmbito de atuação das autarquias locais. Eu diria que não ficam as funções de soberania, não ficam as questões que têm a ver com a segurança e a justiça, essas não. Portanto, as questões da defesa, as questões da inteligência, as questões da segurança interna, segurança policial, as questões da justiça, essas questões não são do âmbito de intervenção das autarquias locais. É verdade que aqui a essa altura fala-se na Polícia Municipal, mas a Polícia Municipal não é uma polícia de ordem pública, tem uma natureza um pouco diferente. Portanto, digamos, aquelas questões mais sensíveis ligadas à soberania, essas continuam a ser questões do Estado e localmente questões da chamada administração local do Estado ou da administração provincial do Estado e nunca questões das autarquias locais. E parece-me, evidentemente, que isso é correto. Agora, não pensem que isto vai resolver muitos problemas, porque o que vai acontecer é, em múltiplas situações, haver um conflito positivo, uma concorrência de atribuições que o Estado continua a ter, porque o Estado não deixa de ter atribuições em matéria de saúde, ou em matéria de educação, ou em matéria de ciência, ou em matéria de infraestruturas. Não deixa. Continua a ser. O Estado tem que definir, por exemplo, os programas escolares, tem que definir os professores, tem que definir a política de saúde, etc. Mas agora também os municípios também vão ter essas políticas, também vão ter essa intervenção. Como é que se faz a conjugação da parte que compete ao Estado e da parte que compete aos municípios? Isso vai ser mostrado pela experiência, mas antevejo que isso seja muito complicado, mas tem que passar por esse processo, porque também tem sido um problema complicado aqui, em que muitas vezes não se sabe bem quem faz o quê. Ou os dois, ou seja, o Estado e as autarquias locais, atropelam-se um ao outro, cada um a querer fazer melhor, ou então nenhum acha que deve fazer porque o outro é que deve fazer e não faz, e depois põe as culpas no outro que não está a fazer. Portanto, pode haver aqui um problema, digamos, de atropelamento de intervenções no âmbito de atribuições que possam ser comuns, quer ao Estado, quer às autarquias locais. E, portanto, é por isso que uma das leis é a lei da transferência das competências do Estado para as autarquias locais, e é preciso ter alguma prudência, ter algum bom senso, no sentido de o cidadão não ficar prejudicado por uma atuação conflituante de diferentes entidades ou por uma inércia, porque cada uma da entidade pensa que é a outra que deve fazer e depois nenhuma delas faz o que deve fazer. Portanto, é outra questão também que merece reflexão e, sobretudo, só se pode perceber na realidade quando as autarquias começarem a funcionar. Outra questão associada a esta são as competências. Aliás, a Constituição fala no artigo 217 as competências das autarquias locais. As competências não são atribuições. As atribuições são os fins. As competências são os meios, são os poderes de que deve dispor para poder levar à prática a consecução desses fins. E aqui a palavra-chave é a palavra autonomia administrativa. E, portanto, as autarquias locais têm autonomia administrativa, têm, digamos, a liberdade para decidir por si próprias, em várias áreas, portanto, para fazer regulamentos administrativos, para praticar atos administrativos, para celebrar contratos administrativos. Também têm autonomia patrimonial e financeira, têm património próprio,
e gerir esse património, comprar e vender. Têm também possibilidade de ter autonomia orçamental, de fazer eles próprios o seu orçamento, e, portanto, isso é uma realidade muito importante desse ponto de vista, e portanto, essa realidade é uma realidade que deve ser tida em conta, digamos, da autonomia financeira, que pode ser orçamental, pode ser também uma autonomia, digamos, tributária, dos municípios poderem eles próprios, também poderem cobrar impostos locais, também acontecesse, e a taxas, também, aliás, uma das leis é precisamente a lei que estabelece a possibilidade de haver taxas ao nível local, estabelecendo um enquadramento dessas mesmas taxas, e penso que isso é importante. Portanto, há aqui várias autonomias, claro que em grande medida estes poderes, esta autonomia que parece assim tão ampla e com tantas abrangências, pode ser um pouco ilusória, porque estas autonomias só podem funcionar com dinheiro, e portanto as autarquias locais vão ter que tipo de dinheiro? Vão ter ou receitas próprias, que advêm das taxas que vão cobrar, ou dos impostos em cuja relação jurídica ocupa a posição de sujeito ativo, são as únicas hipóteses, porque na maior parte dos casos o dinheiro que as autarquias locais vão ter vão ser de transferências que vêm do Orçamento Geral do Estado para as próprias autarquias, e portanto isso é um aspecto que é de se considerar, e portanto o Estado tem nas suas mãos a possibilidade de tornar a atividade das autarquias locais bem-sucedida ou não tão bem-sucedida, conforme as transferências que entenda por bem realizar em favor das próprias autarquias locais. Tema também muito importante, que é um tema mais político, é o tema dos órgãos das autarquias locais, como é que elas se organizam. A Constituição refere a existência de 3 órgãos. Refere um órgão deliberativo parlamentar, refere um órgão executivo colegial e refere um órgão executivo singular, que é o presidente do município, é o presidente da Câmara Municipal, do órgão executivo. Depois a lei da organização, que ela é mais importante, a lei que organiza o funcionamento das autarquias locais, estabelece um sistema, aliás, que é o mesmo sistema que funciona em Moçambique, não é o que funciona em Portugal, nós não temos esse sistema, mas até talvez devêssemos ter. E as coisas funcionam da seguinte forma: portanto, há um órgão deliberativo, que é uma Assembleia Municipal, e portanto o eleitor elege vota numa lista que tem que vota para os membros da Assembleia Municipal, e depois o cabeça da lista mais votada é automaticamente o presidente da Câmara Municipal, do órgão executivo colegial. E depois os membros do órgão executivo colegial, portanto o secretário executivo e os outros secretários, esses membros são designados livremente, exonerados livremente pelo presidente da Câmara Municipal, que é o cabeça da lista mais votada. Ou seja, no fundo temos aqui 2 sistemas eleitorais. Temos o sistema eleitoral proporcional para a Assembleia Municipal, porque o número de membros será correspondente à proporção dos votos do partido correspondente, ou coligações ou grupos de cidadãos eleitores, mas em relação já, evidentemente, ao presidente da Câmara Municipal, o sistema é um sistema maioritário a uma volta. E, portanto, será eleito, mesmo que não tenha maioria absoluta, desde que tenha ele a sua lista mais votos do que qualquer outra lista, mesmo as outras todas juntas, tenham mais votos do que ele, mas se ele tiver mais votos do que qualquer uma das outras, com maioria relativa, fica logo designado como presidente da Câmara Municipal. Aqui há um problema que a lei não resolve bem, mas é um problema interessante, é saber se há ou não há uma relação de responsabilidade política do presidente da Câmara Municipal em relação à Assembleia Municipal. Porque a certa altura aqui, digamos, a Constituição, quando fala nesta matéria, diz o seguinte: diz que o órgão executivo colegial, no artigo 220, número 3, agora estou a ler, o órgão executivo colegial é constituído pelo seu presidente e por secretários por si nomeados, todos responsáveis perante a Assembleia da Autarquia. Agora aqui é que é o ponto. O que é que se quer dizer todos responsáveis? Quer dizer que a Assembleia da Autarquia, se quiser, pode aprovar uma moção de censura e destituir
e substituir o Presidente da Câmara e os seus secretários e o seu secretário executivo, que é, digamos, o secretário qualificado, é um género de vice-presidente de Câmara. Quem lê a Constituição dá a entender que sim, mas o problema é que quando nós lemos depois a lei autárquica, a lei da organização e funcionamento das autarquias locais, não está lá prevista, que eu estive a ver até isso hoje especificamente para me preparar para esta intervenção, não está prevista uma moção de censura aos órgãos da Câmara Municipal, do órgão executivo, não está prevista. E eu percebo porquê, porque não está prevista porque, no fundo, a legitimidade do Presidente de Câmara é uma legitimidade também tão boa como é a legitimidade dos membros da Assembleia Municipal. Mas se depois dissesse que a Assembleia Municipal poderia destituir o Presidente da Câmara, então, afinal, ele teria uma legitimidade enfraquecida porque estaria sempre subordinado a uma orientação política definida pela Assembleia Municipal. Isto é lógico, mas também não é menos verdade que a Constituição diz que os membros do Executivo colegial são todos responsáveis perante a Assembleia Municipal. Claro que aqui, qual é o tipo de responsabilidade? Estamos aqui a pensar, evidentemente, na mais óbvia, que é a responsabilidade política. Não estamos a falar na responsabilidade criminal, porque isso é perante os tribunais e o Ministério Público, ou a responsabilidade civil, ou a responsabilidade financeira, isso é perante os órgãos de fiscalização financeira. Não é essa a responsabilidade. Estamos a pensar na responsabilidade política. Ora, a forma mais forte de fazer manifestar a responsabilidade política é através da destituição por discordância política, da ação política, através de uma moção de censura. Ora, a verdade é que a moção de censura não está prevista na legislação, no sentido de a maioria parlamentar que se formar, que até se pode formar, sobretudo se o Presidente não tiver a maioria absoluta, essa maioria parlamentar não pode, de acordo com a legislação que está aprovada, destituir o Presidente de Câmara e os seus secretários. Ora bem, para terminar este ponto, pode-se perguntar qual é, então, digamos assim, qual é o sistema de governo, o que é que, afinal, o que é que se aprovou. É claro que este sistema, como sabem, também faz lembrar o sistema de governo nacional, porque ao nível dos órgãos nacionais, os cidadãos votam, aí até votam 4 vezes, digamos, um único boletim de voto contém 4 votações. Quais são? Nas eleições nacionais gerais, um cidadão angolano vota para os deputados, o partido que indica deputados nacionais, porque há um círculo nacional, os deputados da sua província, o Presidente da República e o Vice-Presidente da República. Portanto, um voto só, um boletim de voto só, nas eleições gerais angolanas, são 4 votações distintas. Portanto, só é 4 em 1. Aqui, quando existirem eleições, tem que haver um boletim autónomo, evidentemente, mas aí haverá então 2 votações só. A votação dos deputados indicados pelo partido ou pelo grupo de cidadãos eleitores para a Assembleia Municipal e também o eleitor está a votar no Presidente de Câmara, porque será aquele que corresponder ao cabeça da lista mais votada, do partido mais votado, ou do grupo de cidadãos eleitores mais votado para essa mesma eleição. Agora bem, então qual é o sistema de governo? Eu diria que é um sistema de governo presidencial, embora um presidencial atípico, tal como é também o sistema de governo presidencial nacional, em que há, digamos, embora uma mesma votação, mas há uma legitimidade autónoma e independente entre si, entre a Assembleia Nacional e o Presidente da República. Aqui também, uma vez que na legislação ordinária a Assembleia Municipal não pode destituir o Presidente da Câmara, então parece que a solução que foi adotada parece caminhar no sentido de um sistema de governo presidencial e não diretorial, porque o caso português é um sistema de governo diretorial, porque em Portugal, como as listas são separadas e não há nenhuma responsabilidade, e elegemos não apenas um Presidente de Câmara, mas elegemos toda uma Câmara Municipal. No vosso caso, não, apenas elegem o Presidente, e depois os outros membros da Câmara Municipal são livremente designados pelo Presidente e exonerados. Em Moçambique há uma solução intermédia em que há uma parte dos membros da Câmara Municipal que tem que sair da Assembleia Municipal. Portanto, é uma solução, digamos, intermédia. Mas penso que a melhor qualificação para o sistema de governo autárquico que tem agora na legislação parece-me ser a de um sistema de governo presidencial atípico e muito próximo, não porventura exatamente igual, mas muito próximo ao sistema de governo nacional que têm vindo a praticar. Enfim, que têm havido algumas questões, enfim, que se têm levantado, agora não vou falar sobre isso. Bom, e para terminar, visto que já está na hora de não me alongar muito, vou terminar com o tema mais picante de todos eles, que é o tema do gradualismo.
porque a Constituição estabelece muito bem todo este sistema autárquico, mas também diz que este processo de autarquização ou de implantação das autarquias locais deve obedecer a um princípio do gradualismo. É um dos artigos que corresponde às disposições finais e transitórias, o artigo 242, que diz que a institucionalização efetiva das autarquias locais obedece ao princípio do gradualismo. Depois define os vários aspectos do gradualismo, na criação, nas competências, na tutela e na transição da administração local do Estado para a administração autárquica, digamos, territorial de cada autarquia. Digamos, qual é o ponto aqui que é o mais... o que é que aqui... há várias coisas que eu gostava de dizer a este respeito. Em primeiro lugar, o gradualismo é uma coisa natural, porque uma reforma destas dimensões, sobretudo em países que não têm, digamos assim, uma experiência autárquica anterior, mesmo que fosse em ditadura, que era o caso de Portugal. Na Portugal, nós, no tempo de Salazar e Marçal Caetano, no tempo do Estado Novo, nós tínhamos autarquias locais. É verdade que elas eram uma longa manos do Estado autoritário salazarista. Mas elas existiam como realidade administrativa própria, embora os presidentes de Câmara não fossem eleitos pelas pessoas, eram designados pelos governadores civis, que eram, digamos, um braço, enfim, político, do poder em cada um dos distritos. E, portanto, e eles depois controlavam a rapaziada em cada um dos municípios. Mas, apesar de tudo, os municípios já existiam, sempre existiram, aliás, desde o século XIX que nós temos em Portugal municípios que se vão criando, que vão desaparecendo e com mais ou menos poder. Portanto, a reforma autárquica em Portugal é uma realidade muito enraizada. Aliás, há várias teorias, uma delas diz que os próprios municípios portugueses têm uma raiz romanística, portanto já vem da própria digamos, romanização da Península Ibérica e em particular a de Portugal, na altura chamada Lusitânia. Não é isso que acontece em Angola, porque, como sabem, em Angola não só há uma realidade completamente distinta, que é a realidade das autoridades tradicionais, que não tem nada a ver com um processo de autarquias, como ainda por cima, no tempo da Primeira República de Angola, da primeira Constituição, entre 1975 e 1991-92, ou 2010, enfim, considerando agora aqui várias datas, sabemos que o centralismo democrático do constitucionalismo marxista, leninista, soviético, era avesso, não gostava nada dos poderes locais, pelo contrário, o poder era um poder central. E, portanto, isso significa que de facto, não tem a vosso favor uma tradição autárquica, ainda que meramente formal, para poder enfrentar este problema do gradualismo. Portanto, o gradualismo acaba por ser uma necessidade. E um país, então, com as dimensões de Angola, um dos maiores países da África, e portanto, não estamos a ver que isto possa ser assim criado de um dia para o outro, como se fosse um ato de mágica. Mas agora, o problema é saber qual é o gradualismo que aqui está, e saber em que termos é que ele é aceitável. Nunca, este assunto foi um assunto discutido em Moçambique, e não me leve mal estar de novo a referir a esta experiência, porque estive dentro dela, e em Moçambique a questão que se discutia era saber se o gradualismo era geográfico ou se era funcional, territorial ou funcional, ou ambas as coisas. Portanto, gradualismo de criar só uma parte das autarquias e não todas em todo o território nacional, aliás, é essa lógica que tem prevalecido, digamos, de cada eleição de 5 a 5 anos, há a criação de mais umas quantas autarquias. Eu lembro que começámos por 33 autarquias em 1996, 97, penso que foram as primeiras eleições autárquicas, depois foram-se alargando, penso que agora são à volta de 130 e tal, mas o país tem não, eu julgo que 90 e tal, mas o país pode ter cerca de 160 autarquias em Moçambique. Portanto, optou-se por um chamado gradualismo geográfico ou territorial, e não por um gradualismo funcional, isto é, de criar, a princípio, municípios com poucos poderes, ou com pouca autonomia, ou com pouco dinheirinho, para não fazerem disparates e depois, progressivamente, ir dando o Estado a esses municípios mais competências, mais dinheiro, mais atribuições, etc. No vosso caso, a meu ver, quem lê o artigo 242, penso que esse artigo está mais virado para o gradualismo
funcional de poderes, não tanto para o gradualismo territorial. Mas eu não excluo também a possibilidade do gradualismo territorial, por uma única razão, porque se forem ler bem o artigo 242, quando o artigo 242, o número 2, diz que os órgãos competentes do Estado determinam por lei a oportunidade da sua criação, portanto, a criação das autarquias locais, não é só a criação in totum, isto é, criar ou não criar tudo, mas criar ou não criar uma parte das autarquias possíveis. Portanto, também há aqui um gradualismo, a meu ver, territorial. Eu sei que não é a opinião de vários especialistas, incluindo do professor Carlos Feijó, penso que rejeita esta possibilidade, mas a meu ver também pode, este princípio de gradualismo também pode ser interpretado no sentido de ser um gradualismo territorial e não apenas um gradualismo do ponto de vista dos poderes e das atribuições que podem ser entregues de uma forma, digamos, doseada às autarquias locais à medida que o tempo vai passando e à medida que podem vir a experimentar e a ter experiências e melhorando os erros e corrigindo os erros que forem sendo cometidos ao longo dos sucessivos mandatos. E, aliás, isso também muito em matéria de tutela administrativa, porque a tutela, em princípio, é uma tutela de legalidade e meramente inspectiva, mas numa primeira fase considera-se que o Estado pode ser um poder tutelar mais forte, precisamente com o receio pela falta de experiência dos autarcas e pela falta de capacidade de decisão, possam tomar decisões erradas e com isso criar, digamos, problemas muito complicados de ação política no âmbito dos seus próprios territórios. Mas podemos também depois deixar este tema do gradualismo para o nosso debate. Claro que o gradualismo aqui tem uma dimensão política, porque evidentemente quando nós falamos na criação daqueles locais, que é uma coisa muito boa, porque é a criação de um outro plano, de um novo nível de democracia representativa, que é o nível da democracia local, e às vezes a democracia local é mais importante até que a democracia nacional, porque a democracia local é uma democracia de proximidade, é o modo como as pessoas veem a resolução dos seus problemas concretos, das suas estradas, da sua iluminação, das suas escolas, dos seus mercados, das suas feiras, dos interesses da sua região, do seu turismo, etc. E, portanto, às vezes as pessoas valorizam mais as autarquias locais e a ação política, porque é onde se vê mais a política em ação, a política de proximidade. E sabemos que num país pluripartidário, evidentemente que é muito mais provável que com a criação de autarquias locais haja uma maior diversidade de partidos a exercer o poder, do que propriamente se a democracia continuar a ser apenas uma democracia em termos nacionais, de eleição de órgãos gerais para todo o território. Porquê? Porque e não estou a falar apenas nos dois grandes partidos da realidade angolana, sobre cujas opções eu não vou pronunciar, que é o MPLA e a UNITA, mas incluindo até outros partidos que têm uma implantação regional ou local mais específica ainda. Não estou a dizer que não sejam nacionais, mas certamente que os outros partidos são menos nacionais do que o MPLA e do que a UNITA, e, portanto, são partidos que só têm a ganhar com a criação de autarquias locais, porque podem ter certos líderes carismáticos em certas autarquias locais e que vão ganhar facilmente naquela região ou naquele lugar os cargos autárquicos. Mas eu penso que isso tem que ser encarado com toda a normalidade democrática, porque é a vida democrática. Numa democracia, o povo é que manda. E o povo tanto manda nas eleições nacionais, como manda nas eleições locais, por muito que isso nos custe, por muito que isso nos aborreça, mas quem é verdadeiramente democrata tem que aceitar sempre os resultados das eleições, quer sejam a favor do seu partido, quer sejam contra o seu partido ou contra as suas ideias. É assim. A vida democrática, na democracia, como se costuma dizer, é tão importante estar no poder como estar na oposição. E a democracia é um processo dialético em que uma oposição é tão importante como o exercício do poder e, portanto, também, como sabem, um dos fatores que qualificam uma democracia, aliás, isso está referido por aquele ranking da qualidade das democracias, é a questão da alternância político-partidária nos vários regimes políticos. E, portanto, isso não deve ser visto com nenhuma estranheza e até é um desafio para a própria qualidade da democracia, porque se os partidos estão convencidos da bondade dos seus programas, não têm que ter medo de ir a eleições. Se acham que têm boas ideias, vão ganhar. E portanto, aparecem de peito aberto
ao voto dos eleitores e não podem ter medo de se submeter a eleições. É assim a vida política, político-partidária e democrática, que tem as suas coisas belas. Há pessoas que não gostam muito de perder eleições, acho que ninguém gosta, eu já perdi muitas e já ganhei outras, não só eleições políticas, mas a vida é feita de êxitos e de fracassos, mas isso deve ser visto com toda a normalidade. E penso que isso estimula o debate e obriga a que nós possamos aperfeiçoar as nossas experiências e as nossas propostas. E, portanto, eu ficaria por aqui, agradecendo uma vez mais este honroso convite, e agora estou à vossa disposição para as perguntas picantes que, porventura, quererão fazer desde já, e esperando eu não cometer aqui nenhuma gafe no sentido de não me querer meter nas opções políticas de Angola, que é um país que gosto muito, com cujas instituições tenho trabalhado. Tenho sido professor na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto como coordenador do mestrado em Direito Fiscal, e fui também coordenador de um programa de doutoramento que infelizmente agora foi descontinuado entre a Universidade Agostinho Neto e a Universidade Nova de Lisboa, assim, para grande tristeza minha, mas não tive nenhuma culpa disso. Mas pode ser que haja outras oportunidades de cooperação, e desde já também, a título pessoal, estou evidentemente disponível para colaborar também com a Universidade de Nemofaio, que é uma universidade prestigiada e a qual tenho todo o gosto em apoiar na medida das minhas possibilidades, acho como tenho feito com outras universidades angolanas e também moçambicanas. Muito obrigado então pela vossa atenção, e agora estou à vossa disposição para as perguntas que queiram fazer. Está bem, professor, muito obrigado pela intervenção e pelo preciosismo e pela precisão com que foi partilhada esta sessão. E começando agora, gostaria que metemos no chat perguntas, não houve pessoas que se manifestaram, mas gostaríamos que o professor Dr. Ovídio Paula, penso que tem alguma coisa a dizer, vemos pela atitude, não sei se o professor consegue nos ouvir, se há alguma questão, se não... Eu agora peço desculpa, vou aqui ligar agora, tenho que ligar os microfones, não é? Peço desculpa que eu como tinha feito aqui esta mensagem eu tenho que ativar aqui, peço desculpa, tenho que ativar aqui os... Sim. Não é? Eu só espero saber... Sim, não, mas o som, desativar o som, não. Aqui o que eu tenho que fazer é... Não, doutor. Diga. Doutor, eu acho que eles podem ativar, não? Já podem? Pronto, ok, está bem. Ou não? Mas ative apenas quem tiver a intervir. Está bem, mas podem ativar, quem quiser vir pode ativar o som, não pode? Não estão bloqueados, pois não? Não. Pronto, então podem ativar o som, quem quiser intervir, não é? Está bem, temos aqui o Aguel Assuluvala, pedimos que o doutor Paula viesse, não nos disse nada, não sei se o doutor tem alguma coisa a dizer. Eu posso colocar a minha questão enquanto o Dr. Paula... Sim, sim. Ok. Muito obrigado. Desde já, parabenizar o professor Dr. Jorge Bacelar Gouveia, a quem também tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente quando da sua presença na UILA, concretamente na Faculdade de Direito da Universidade de Mandume, onde fomos também estudantes, e de igual modo parabenizar a iniciativa da geração do conhecimento com consciência. Muito bem. Doutor Jorge Bacelar Gouveia já foi autarca e conhece a realidade angolana ou a moçambicana, que muito se assemelha à nossa realidade. Tendo em conta o princípio da autonomia local e tendo em conta a nossa realidade ou semelhanças com Moçambique, eu gostava que voltasse para o princípio do gradualismo e se é, nessa altura, as autarquias são sempre uma opção política, embora seja, enquadra-se dentro da descentralização administrativa, se é recomendável ou não que as autarquias sejam realizadas de forma generalizada, tendo em conta a autonomia financeira e a capacidade contributiva dos nossos municípios.
Eu falo a partir do Lubango, uma realidade completamente distinta, por exemplo, a Chipingo, Cacula e outros municípios. Cacula, essencialmente, que tem 9 anos de existência. Se, por exemplo, tendo em conta a importância que a autonomia financeira desenvolve, tem na autarquia, se é recomendável, por exemplo, que uma Cacula com 9 anos de existência, enquanto município, desde a sua exceção, pode, já agora, em igualdade de circunstância, elevar-se à qualidade de autarquias. Claro que não quero influenciar uma opinião política, mas sempre na perspectiva acadêmica e conhecendo a realidade, as condições de arrecadação de finanças das próprias autarquias. Enquanto autarca, né? É mais a vossa experiência. Não sei de que autarquia foi, e já agora gostava De de Lisboa. questionar Foi isso. como município de Lisboa, a Assembleia Municipal, e depois foram 2 freguesias. Aliás, Lisboa tinha na altura, imaginem que era uma coisa disparatada, tinha 53 freguesias, mas agora só tem 25, porque não fazia sentido ter 50. Aliás, Lisboa na Baixa tinha freguesias que só tinham 200 habitantes ou 300 habitantes. Isso não fazia qualquer sentido. Hoje já não é assim, fez uma redução para metade das freguesias de Lisboa. Mas eu fui da freguesia de Nossa Senhora de Fátima e a freguesia de São João de Brito. Aliás, as duas hoje agregaram várias outras. Hoje a São João de Brito chama-se a freguesia de Alvalade e a outra Nossa Senhora de Fátima chama-se a freguesia das Avenidas Novas. Bom, mas agora era só a sua pergunta. É uma pergunta muito interessante, de facto, o que é que há aqui a considerar? Vamos lá ver, do ponto de vista político, o ideal é que todas as pessoas possam votar nas autarquias locais, não é óbvio, porque se vamos criar autarquias só em algumas regiões e não em outras, nós estamos a discriminar os cidadãos que uns ficam sem a possibilidade de exercer mais uma possibilidade de votar, neste caso de votar para os órgãos autárquicos, não é? Isso parece-me evidente. Mas também, obviamente, também me parece evidente, eu não sei se há pessoal político preparado para ser autarca em todas as autarquias do país que estão previstas para funcionarem. E haverá instalações, haverá edifícios, haverá eletricidade, haverá saneamento básico, enfim, não me levem mal, não quero estar aqui a apocar a qualidade das várias regiões de Angola. Conheço algumas capitais, Lubango, Huambo, conheço também o Huambo, conheço Cabinda, conheço Benguela, não conheço mais nenhuma, e Lubito e Catumbela, gostava de conhecer outras, mas portanto a ideia que eu tenho é que o problema não é tanto nas capitais provinciais, evidentemente, mas é o problema lá nos lugares mais recônditos de Angola, e portanto aí é capaz de ser difícil de repente criar autarquias locais quando não há condições nenhumas de funcionamento administrativo, dos serviços administrativos, nem haverá pessoas, possivelmente, com capacidade para preencher os lugares, quer da Assembleia Municipal, quer dos órgãos executivos colegiais. Pode haver esse risco. É por isso, claro que é evidente que os partidos políticos, eu já sei o que é que os partidos querem. Um partido quer uma coisa e o outro partido quer outra coisa. Isso é óbvio e é natural e está no seu direito. Mas eu acho que aqui talvez apelasse, talvez aqui uma solução de compromisso seria fixar um calendário, fazer um acordo político entre os dois grandes partidos, entre o MPLA e a UNITA, um calendário, digamos, não sendo possível uma autarquização completa e total, geograficamente falando, penso que isso é problemático nesse momento. Acho que devia haver um calendário rígido, eu sei que a lei fala em 10 anos, julgo eu, mas um calendário talvez mais curto, mas em que talvez pudesse haver aqui uma solução intermédia, por exemplo, criar autarquias só nas capitais provinciais ou num terço, por exemplo, dos municípios, nos lugares mais importantes, e isso não acontecer não acontecer em todos, porque se acontece em todos é uma grande complicação e eu penso que as coisas não vão funcionar bem. E, portanto, talvez aqui a minha sugestão externa será fazer aqui, digamos, um compromisso assumido, um compromisso patriótico, para que isto corra tudo bem, não sendo possível criar em todos os municípios, mas sendo possível criar numa boa parte deles, mas com um programa, mas com um calendário que seja razoável e que possa, de facto, funcionar.
e assim, digamos, temos uma solução intermédia em que as pessoas têm acesso às autarquias locais, designam os seus representantes, não para já em todos os municípios de Angola, mas numa das suas partes, ou numa boa parte desses mesmos municípios. Penso que isso poderia ser uma solução de compromisso. Agora, tudo mais que eu possa dizer é política, digamos, e até será política partidária. Agora, mas eu também quero dizer outra coisa, se é verdade que pode não haver condições, digamos, logísticas para o funcionamento de municípios em certas povoações, acho que isso é verdade. Também não é menos verdade que a criação formal de municípios pode ser um fator de desenvolvimento, pode ser, digamos, um fator que puxa, digamos assim, pelo desenvolvimento daquela localidade. Digamos aqui, como se chama dizer, a função cria o órgão. E, digamos, às vezes a existência de uma estrutura administrativa, mesmo meramente formal, pode ser um fator de dinamização e um fator de desenvolvimento daquela região. E penso que isso também pode ser visto ao contrário. Portanto, se é verdade que não havendo condições logísticas as coisas funcionam mal, também é verdade que se passar a haver município decretado oficialmente com pessoas eleitas, isso acabará por forçar a que esse mesmo município possa, para que esse município possa realmente começar a funcionar mais depressa possível. Portanto, pode ter o efeito até ao contrário, que favoreça o próprio desenvolvimento autárquico. Agora, o melhor dos mundos, o que é o ideal? É que haja municípios em todos a Angola e já. Pronto, isso é o ideal. Mas o ideal não é possível. Neste momento acho que isso não é possível. E, portanto, é por isso que esta pergunta agora não faz. Sim. Está bem, professor, obrigado. Penso que o seu vídeo, Paula, está com o som aberto, não sei se pode falar, se não, nós poderíamos aqui avançar com algumas perguntas, não sei. Sim. Muito boa noite, novamente. Sim, já agora. Sim. Bom, Sim, boa noite, doutor, estamos a ouvi-lo. Em primeiro lugar, quero cumprimentar mais uma vez o senhor professor Dr. Jorge Barcelar de Gouveia, e conforme ele disse, que é o nosso amigo de longa data, e a maior parte das vezes que estive em Lisboa, trocamos muitas impressões, isso na véspera da preparação da nossa tese de doutoramento, que teve o título, ou tem o título de Descentralização Financeira em Angola, Perspectivas Futuras. Infelizmente ainda não trazemos lá cá a estampa por causa da maldita pandemia, porque nós tínhamos de estar em Lisboa há algum tempo para tratarmos esse assunto, mas tenho fé que nós faremos esse trabalho para... E até porque serviria muito de base de discussão, porque nós gostamos muito dessas questões acadêmicas. Devo também, em segundo lugar, saudar esta juventude, que também nós temos uma cota à parte, primeiro na criação da Faculdade de Direito da Universidade de Mandume, no Lubango, em 2010, portanto ela agora está a fazer 11 anos, e em segundo lugar porque também para nós é uma grande satisfação termos essa juventude hoje, que por sinal convidou o professor Barcelar de Gouveia. E eu tenho dito o seguinte, que Angola, com 1.246.700 km², e com 9 grandes grupos etnolinguísticos, subdivididos em 90 subgrupos, portanto, isto é uma riqueza muito enorme, considero esta riqueza primária do que o petróleo e os diamantes, e penso eu que é importante que saibamos que devemos ouvir as distintas opiniões das pessoas, fundamentalmente do ponto de vista acadêmico, científico, para depois então partirmos para decisões, digamos assim, muito mais equilibradas. Estamos a viver um momento histórico que está-se a discutir e está-se a preparar a implementação
do poder local, autárquico e autónomo no nosso país. E eu tenho dito às pessoas que é importante que nós façamos a sua implementação de uma forma consistente, de uma forma responsável e de uma forma que traga mais-valia. Portanto, não podemos, digamos assim, nos deixarmos levar pelas pressões ou pela euforia de constituir já o poder local, etc. Mas é preciso que nós todos discutamos de uma forma consistente, aberta e, sobretudo, termos o sentido de responsabilidade da unidade na diversidade. E eu quero felicitar a comunicação do professor, aliás, que o caracteriza, do professor Bacelar Gouveia, os estudantes aqui, ou agora licenciados, se calhar queriam ouvir muito mais de mim, mas eu vim para essa conferência para ouvir mais o professor Bacelar Gouveia, para ouvir mais os estudantes, os participantes, porque, como vocês sabem, que eu também tenho uma função parlamentar. E a minha função parlamentar também é importante, que tem-se dito que saber governar também é saber obedecer. Nós queremos ouvir também os nossos cidadãos que nós representamos com muito orgulho na Casa das Leis e depois, então, também apresentarmos a nossa posição que favoreça, e eu tenho dito que favoreça os interesses supremos do nosso país. Os interesses supremos do nosso país. Portanto, o debate ainda está aberto e todas essas iniciativas acadêmico-científicas, tenho dito que são poucas, porque nós angolanos também somos poucos, e não só. Os nossos irmãos dos países de língua oficial portuguesa ou outros cidadãos de outras paragens, que possam também, com as suas experiências, com o seu conhecimento, com o seu saber, poderem, enfim, apresentar as suas ideias e nós, então, depois refletirmos e tomarmos uma decisão, nós angolanos, soberana e, então, definitivamente institucional do poder local autônomo. Portanto, mais uma vez, felicito a comunicação do professor Bacelar Gouveia e também a iniciativa dessa juventude. Em relação à nossa tese de doutoramento, nós prometemos que, tão logo que a situação se restabeleça, vamos trabalhar no sentido de trazê-la cá estampa, não só na perspectiva de ajudar a academia, como bibliografia, mas também para servir também de base de discussão pública. Não é? Este é o objetivo fundamental, não é? Fundamental das teses de doutoramento, de mestrado ou outros artigos científicos. Portanto, esta é a nossa contribuição nesta conferência e também fico satisfeito porque as pessoas que organizam, posso dizer mesmo que é o nosso produto. É importante que haja discussão, não só em Luanda, na capital, mas nas províncias, para que realmente tenhamos uma percepção nacional do assunto. Esta é a nossa contribuição. Muito obrigado. Obrigado, professor Ovídio Paula. Agora, para o nosso professor Jorge Bacelar Gouveia, alguma questão? Há duas questões da participante Elizabeth Cabuita. A primeira é: que requisitos são prioritários para qualquer cidadão, para que qualquer cidadão possa candidatar-se ao cargo de autarca? Só para repetir, que requisitos são prioritários? Eu já estou a ler aqui no bate-papo, estou a ler. Tá bem, doutor. Então, não sei se... Bem, sabem que esta questão dos requisitos que é uma questão importante, mas é uma questão sensível, porque em democracia não pode haver requisitos nem de natureza económica ou financeira, portanto, na democracia não são só os ricos que podem ser candidatos, não é? Os pobres também podem ser candidatos. E em democracia não são só os doutorados ou os catedráticos que podem ser autarcas ou podem ser deputados. Todos os cidadãos devem ter a possibilidade de serem eleitos. Portanto, a capacidade eleitoral passiva deve ser tão ampla quanto a capacidade eleitoral ativa. Será ligeiramente mais restrita, por causa de uma outra razão, mas deve ser ampla. Portanto, os requisitos aqui não são requisitos prévios impostos pela lei. Portanto, quem pode votar também pode ser eleito. Isso será assim. Agora, mas eu percebo que a pergunta não era só uma pergunta de natureza jurídica. É uma pergunta também, no fundo, digamos, do ponto de vista do perfil, de o que é que um autarca deve ser, que qualidades é que ele deve possuir. Aí
digamos, lá está, eu acho que a qualidade de um autarca já tem um perfil muito diferente da qualidade de um deputado nacional. Porque um autarca tem que ser uma pessoa que conheça muito bem, desde logo, a autarquia para a qual se candidata. Não tem que ser daquela, não tem que nascer lá, mas tem que conhecer bem aquela região, tem que conhecer, digamos, os problemas das pessoas, tem que haver relações de vizinhança, e tem que ser uma pessoa que saiba liderar, que saiba ser dinâmico, quer dizer, seja empreendedor, possa ter ideias, possa juntar as pessoas para fazerem projetos comuns, galvanizar as populações, apaziguar conflitos entre grupos sociais ou grupos urbanos, entre as pessoas. Portanto, tem que ter essa capacidade de, digamos, de ser organizado, de ter iniciativa, capacidade de reivindicar junto do Estado mais recursos, porque as autarquias locais vão estar sempre a pedir, não diria a pedinchar, mas a pedir recursos e mais competências. É sempre uma tarefa instante e constante, e portanto, penso que digamos, do ponto de vista do perfil técnico-profissional, isso qualquer perfil serve, desde médico, engenheiro, a jurista, a professor, a qualquer outra função. Portanto, aí não há propriamente, nem tem que ser, obviamente, licenciado, isso é óbvio que não tem que ser, mas tem que ser uma pessoa, digamos, com capacidade, que conhece o terreno, sabe as aspirações das pessoas e sabe liderar aquele território para o melhorar nas suas condições de vida. Eu acho que isso é que é preciso, isso é que se pede a um autarca. Agora, outra pergunta que a Elizabeth faz é qual a responsabilidade do Estado em atribuir de competências técnicas aos futuros autarcas. Bem, o Estado aqui, o Estado não se vai pronunciar sobre o perfil dos autarcas. O Estado pronuncia-se, o Estado, digamos, o Estado legislador, não o Estado de administração. O Estado legislador faz a legislação transferindo as competências para as autarquias. E, portanto, aí depois pode-se pôr um problema realmente de gradualismo, de o gradualismo não ser apenas um gradualismo territorial, mas ser também um gradualismo na quantidade ou na qualidade das competências, das atribuições que quer transferir para os municípios. É um ponto que está em aberto, mas isso aí já é complicado. Eu diria, talvez, numa primeira fase, não transferir tudo, mas transferir coisas que sejam menos problemáticas, a gestão, por exemplo, do trânsito local, a gestão das feiras, a gestão dos cemitérios, a limpeza das ruas, a iluminação, o saneamento básico, centros de saúde local, coisas assim, a intervenção desportiva, coisas assim, talvez, enfim, não estou com isto a menorizar as autarquias, mas se há uma ideia para começar com mais prudência, que acho que é capaz de ser uma boa ideia, é começar com competências que exijam menos dinheiro e competências que exijam menos competência técnica para intervir. Ou a questão também das licenças urbanísticas, por exemplo, que é uma competência típica das autarquias, mas essa aí é capaz de ser complicada porque hoje em dia, digamos, hoje em dia a urbanização, digamos, hoje em dia, digamos, a elaboração das licenças, digamos, de construção de casas é uma coisa muito complicada, exige conhecimentos de arquitetos, de engenheiros, e que é para depois não acontecer o que aconteceu em muitos países, como é o caso de Portugal, em que nós temos realmente, lamentavelmente, regiões, como aqui o caso da Grande Lisboa, em que são autênticas regiões em que há monstruosidades urbanísticas de casas que são construídas sem qualquer critério e sem qualquer beleza e sem qualquer ordenamento. Mas, enfim, há várias questões que estão em cima da mesa, enfim, agora não, mais do que isto é difícil de dizer. Agora aqui o Pedro Lima também colocou mas aqui o senhor moderador é que sabe, o Emiliano é que sabe. Sim, já agora. Doutor, pode avançar pelas perguntas, começando pelo Gil. Penso que o segundo deve ser o Gil. O Gil, era... Sim, estou a ver. Uma influência na gestão da recepção das receitas, sim. Aqui a capacidade contributiva, sim senhor, eu vou responder. Bem, aqui há um problema que é o seguinte, o Estado não pode dar mais dinheiro
digamos, a distribuição das transferências do Estado não pode, digamos, deve ser feita com critérios objetivos. Isto digamos, qual é o grande risco disto? É o Estado dar mais dinheiro aos municípios que elegeram os camaradas do seu partido e, digamos, não dar dinheiro aos municípios que elegeram os camaradas de um partido da oposição. Portanto, este é o ponto de partida. Isto é que não pode acontecer, não é? E para que isto não aconteça, o que é que se deve fazer? Deve-se estabelecer critérios objetivos na lei da transferência das verbas do Estado para os municípios, porque eles nunca são autossuficientes nas suas receitas das taxas ou nas receitas de eventuais impostos locais que eles tenham, impostos sobretudo patrimoniais, impostos prediais, e portanto é preciso ter muita atenção em haver critérios objetivos de transferência dessas verbas. Agora, quais são os critérios objetivos? São as necessidades financeiras dos municípios. E portanto o município grande, com muita população, tem mais despesa do que o município pequeno que tem menos população, tem menos despesa. Portanto, se tem mais despesa, tem que ter mais receita. E tem que ter mais transferência do Estado. Portanto, isto é outra coisa lógica. Depois pode haver também fatores de reequilíbrio ou de equidade. Aliás, o professor Ovídio Paula sabe disto até melhor do que eu, com certeza. Tem que haver, digamos, mecanismos de perequação, que é uma expressão que se utiliza neste contexto, para, no fundo, aos municípios mais pobres, dar-lhes mais alguma coisa para que eles não continuem a ser pobres como têm sido. E para, no fundo, terem, digamos, uma alavanca financeira que lhes permitam melhorar do seu estado de pobreza ou de inferioridade em relação aos municípios mais ricos, porque às vezes, quanto mais ricos são, mais ricos ficam, porque há, digamos, um efeito multiplicador da riqueza. Portanto, isto é uma resposta complexa. Aliás, quem devia dar a resposta era o professor Ovídio Paulo, não eu. Mas é uma questão complexa, mas, sobretudo, o que é importante é que haja aqui critérios objetivos. Eu penso que eles existem, deu para perceber na legislação, eles existem. Claro que depois os partidos da oposição vão sempre dizer que estão a ser prejudicados por não ser do partido dominante, etc. Isso já sei como é que é sempre assim, é normal na política, mesmo que os critérios sejam objetivos. Quem está na oposição diz que não são objetivos, mas eu acho que são razoáveis. E, portanto, tem que haver esse cuidado de fazer essa definição objetiva portanto, mas também, ao mesmo tempo, haver aqui uma compensação. Portanto, não só uma transferência financeira com base na necessidade objetiva, mas também uma transferência financeira com base numa preocupação de redistribuição e de reforço dos municípios que sejam mais pobres em relação aos municípios que tenham mais património e mais rendimento. No fundo, era isto que eu queria dizer em relação aqui ao Gildo. Depois temos o Hernani Prazeres, não é? Mas o Pedro Lima também tinha posto ali a mãozinha no ar. Mas eu vou responder agora aqui ao Hernani Prazeres. O Pedro Lima quer responder? Pedro Lima, quer perguntar? Não, ele queria fazer uma pergunta. Diga. Gostaria... Na verdade, não é uma pergunta, mas é mais uma sugestãozinha. Mas acredito, eu sou angolano, e para o meu país acredito que as autarquias locais não poderiam mudar muita coisa. O que poderia, se calhar, é mudar a mentalidade dos próprios governantes, né? As autarquias locais, na minha opinião, não trariam mais coisas, mas poderiam trazer, seria a mudança da mentalidade dos políticos. Só isso. Muito bem. Muito obrigado, Tá bom. Lima. Obrigado. Então eu agora vou responder ao Hernani Prazeres. Já sei que o Estado, para qual é a lei do regime das finanças. Bem, não vou assim alongar, porque eu lia, mas não tenho assim uma opinião muito, enfim, assim, uma opinião muito específica, uma opinião, enfim, genérica. Bem, a lei existe, isto que eu acabei de dizer faz parte da lógica das finanças locais. Agora, mas depois há decisões muito complicadas, porque o que é complicado? É que o Estado tem muito mais dificuldade em libertar-se digamos, o Estado transfere facilmente competências administrativas, mas já não transfere com a mesma facilidade as competências financeiras, ou os recursos financeiros. Isso aí é uma verdade absoluta.
Porque o dinheiro é o dinheiro e a competência administrativa é a competência administrativa. Portanto, daí estamos todos de acordo. Agora, é evidente que, e o Estado tem sempre a tentação, no fundo, através da chamada asfixia financeira, bloquear o funcionamento do município, até para depois ir a dizer nas eleições seguintes, olha, eles não fizeram nada e, portanto, têm que votar noutro partido porque eles não fizeram nada, mas também não fizeram nada porque não tinham dinheiro para fazer. Também pode acontecer isso, não é? Portanto, a dialética é sempre esta. Aliás, não é uma dialética nova, não será nova em Angola, porque é a dialética portuguesa, como é a dialética moçambicana, e é todos os países sempre assim. Mas, portanto, penso que eu acho que se deve, digamos, ter o cuidado de estabelecer um patamar mínimo de receita, sobretudo no caso dos impostos. Eu tenho trabalhado nisso, que eu tenho sido coordenador com a professora Elisa Rangel Nunes, também não sei se nos está a ouvir, também saúde, naquele curso de mestrado em Direito Fiscal, na Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Aliás, agora tem sido dado até online, vejam lá, a pandemia tem coisas boas. Mas, portanto, também é um problema de saber se Angola tem que passar a ter impostos locais, não é? Porque os municípios não podem viver só de taxas. As taxas são poucas, não chegam para as despesas. E, portanto, tem que começar a haver o imposto predial, tem que ser local. É um caso típico do imposto local. Portanto, tem que haver aqui... Claro que depois há o problema da cobrança dos impostos, mas isso pode ser feito pela cobrança, pela estrutura do Estado periférica da Administração Geral Tributária. Isso não tem problema, mas depois há várias regiões, o país está dividido em várias regiões do ponto de vista da Administração Geral Tributária. Mas eu penso que tem que haver impostos locais, portanto, além das receitas do Estado, das receitas anuais do Orçamento Geral do Estado, das taxas e dos impostos locais que também devem passar a existir. Essa é uma alteração que é fundamental. Muito bem. Mais dúvidas? Tá bem, doutor. O doutor Arthur tem alguma questão? Sim. O doutor Arthur tem alguma questão? Arthur. Bem, sim, doutor. Doutor Arthur. Por aquilo que nós Tem que ligar a câmara, Arthur, tem que ligar a câmara. Nós não queremos ver só o nome, queremos ver a pessoa. Está bem. Por aquilo que nós vemos e vimos, a necessidade das autarquias, quer seja de forma funcional ou territorial, é uma necessidade para dar resposta a muitos desafios que se colocam hoje. Entretanto, o princípio do gradualismo tem liderado o debate entre acadêmicos e políticos, sociedade civil, quase que não existem grandes consensos. O professor, como um investigador que conhece parte da realidade africana, estamos a falar essencialmente de países como o Cabo Verde, Moçambique e agora Angola. Quais são as lições que os angolanos, e no caso, sobretudo o governo que tem essa responsabilidade da institucionalização, pode retirar de Cabo Verde e de Moçambique para que as autarquias sejam institucionalizadas em Angola e não consigamos cair em erros muito grandes, porque erros sempre haverão em processos como esses, mas queremos introduzi-las, mas que não se vivam fracassos muito fortes. Que lições positivas e negativas a Angola pode tirar com a institucionalização das autarquias em Moçambique e depois em Cabo Verde? Bem, excelente pergunta, que agradeço ao Sanguev. Bem, o Cabo Verde é um caso muito específico, porque Cabo Verde é muito pequeno. E, portanto, o problema da criação simultânea das freguesias em Cabo Verde não é um grande problema. Portanto, eu penso que o Cabo Verde é um caso que não serve de comparação, enfim, com o devido respeito, o Cabo Verde não é nenhuma falta de respeito, é um grande país amigo também, mas eu penso que Cabo Verde não entra na comparação entre Angola e Moçambique, é uma outra realidade completamente distinta. E, portanto, a comparação é com Moçambique, de facto. Só que Moçambique, qual foi a estratégia? Foi um gradualismo territorial, que se foi atrasando. Começaram por 33, depois para 60, depois para 90, e já penso que as primeiras eleições autárquicas foram em 97. Portanto, aí houve uma preocupação com um gradualismo que foi geográfico e que foi bastante restritivo.
executiva, e tem havido sempre o mesmo partido no poder, a Frelimo, e portanto, e o outro grande partido, porque os partidos locais, até essa altura não existiam, mas agora passou a existir o MDM, que é um outro partido que, entretanto, apareceu com uma certa força, mas, portanto, houve durante muito tempo uma restrição forte no gradualismo, que depois teve uma consequência muito problemática, porque, como sabem, Moçambique esteve à beira de uma Segunda Guerra Civil. Angola teve uma Segunda Guerra Civil depois das eleições de setembro de 92, não é? Infelizmente, que durou até 2004, não é? 2002, já não me recordo bem. 2004, não é? 4 ou 2? 2, doutor. 2002. 2002. Abril de 2002, só Tá foi. bem. Bom, mas Moçambique não teve esse regresso à Guerra Civil depois do Acordo Geral de Roma, de 92. As primeiras eleições multipartidárias gerais foram em 1994, eu estava lá já a viver nessa altura, acompanhei essas eleições, e depois as autárquicas começaram em 97. E, portanto, depois de ano 2000, 2004, na nova Constituição de 2004, etc., as coisas funcionaram relativamente bem, e estando vivo ainda também o presidente da RENAM, o Afonso de Lhacama. Bom, mas o problema é que nos últimos anos as coisas agravaram-se, já na fase final da vida do presidente da Câmara da RENAM e depois com a morte dele, porque surgiram focos de instabilidade e de prenúncios de regresso à guerra civil nos últimos anos em Moçambique. Não estou agora a falar do Estado Islâmico no norte de Moçambique, que é outro assunto, infelizmente muito grave, mas é um assunto de 2 anos, esta parte, ou 3. Estou a falar antes disso. E a solução que se adotou para resolver esse problema foi uma revisão constitucional em 2018, e em que agora nas províncias, Moçambique tem 11 províncias, Maputo província também é considerada como província, são 11, 10 digamos grandes e depois mais Maputo, e portanto a solução foi também autarquizar as províncias. As assembleias provinciais também são eleitas agora pelas próprias populações, que vão também designar o próprio governador, como, digamos, um autogoverno das províncias, das 10 que existem, das 11. E, portanto, isto quer dizer que há aqui uma, digamos, a questão dos municípios acabou por ser ultrapassada por uma autarquia supramunicipal enorme que é a própria província, que acaba por ser uma autarquia própria. Portanto, não é o Estado, mas é a província que ela própria tem um autogoverno de natureza administrativa. E, como imaginam, em tarefas muito mais importantes, com um âmbito territorial muito maior do que cada um dos municípios que integram essa província. E, portanto, não é o vosso caso, porque o vosso caso não é isso que está em jogo. E eu acho que é melhor não estar, porque então é que a confusão fica muito mais fica completa. E, portanto, reparem, em Moçambique houve um processo gradual, talvez gradual demais, a meu ver, de autarquização dos municípios, que depois acabou por ter um efeito perverso, que foi nas zonas de implantação dos partidos da oposição, como sabem, mais o centro e o norte de Moçambique, que a Frelimo tem mais tradição no sul, de uma série de um foco de várias instabilidades, assaltos, assassinatos, etc., que levaram a que houvesse um acordo entre a Frelimo e a RENAM para que também houvesse um autogoverno ao nível das próprias províncias, porque quando numa das eleições a Frelimo ganhou, mas foi à justa e não ganhou julgo que em metade das províncias, contando os votos por províncias. E, portanto, isso forçou uma aceleração do processo de autogoverno mesmo ao nível provincial. E a questão da aceleração ou de completar o mapa das autarquias municipais em todo o país acabou por ficar pelo caminho porque deixou de ter interesse. Porque, evidentemente, os partidos tinham interesse era na autarquização num território maior, que era das províncias, e não no território menor, que era o território municipal. Portanto, mas neste momento, em Moçambique, há 2 processos de autogoverno administrativo. Há o processo da descentralização provincial, administrativa das províncias, que são as tais 10, mais uma, e o processo das autarquias, que também não está completo ainda, julgo eu. Agora não tenho estado muito por dentro do assunto, mas penso que não está completo. Portanto, reparem, aqui o problema houve aqui uma circunstância imprevista, que foi um conflito que por pouco se tornaria um conflito armado a nível nacional, um regresso à guerra civil, e a resposta única possível foi esta.
Não é isso que está em cima da mesa, felizmente, em Angola, e espero que nunca venha a estar. Mas a lição que eu posso retirar disto, se calhar, é a lição de que o gradualismo não pode ser demais. É melhor, talvez, não ser demasiado gradualista, porque isso depois não vai permitir ter uma válvula de escape para a expressão das autonomias ao nível das várias regiões, que em Moçambique acabaram por dar este resultado. Mas com certeza que quando em 97 se decidiu a criação das primeiras autarquias locais, havia regiões do país em que nem sequer havia eletricidade, nem sequer havia instalações para montar um município. Como é que era possível fazer um município rural que nem sequer havia um edifício para instalar órgãos? Acho que isso não tinha qualquer sentido, não é? Portanto, desse ponto de vista, penso que isso não havia razão de ser. Mas mais do que isto já é dizer demais e já é dizer algo mais político, mas eu penso que o cenário moçambicano é complexo e agora então é terrível, porque agora há um outro problema, que é o problema da presença do Estado Islâmico no norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado, que é uma grande tristeza, uma coisa horrível. Felizmente que Angola não tem nada disso. Mas antes disso havia um problema, digamos, de insatisfação grande do principal partido da oposição, que resolveu entrar numa via mais dura de conflitualidade armada com as próprias autoridades policiais em vários pontos do país, sobretudo no centro e no norte. Não sei se o professor Ovídio Paula está a par deste assunto. Se estava a par disto, deve estar, com certeza. Eu não quero acrescentar nada, professor Ovídio, só para o aborrecer um bocadinho, só para o comprometer, para comprometer o nosso deputado, a ver o que é que ele diz. Está bem, doutor. Eu voltei agora contra o dispositivo. Penso que não está a ver o meu nome agora. Sim. Entrei contra o dispositivo porque este aqui está com muita falha de rede. E, tendo em conta o tempo, falaremos de muita coisa e também tinha algumas questões para fazer, que na verdade não são poucas. Uma delas prendia-se ao que um dos participantes já fez referência, só que não foi respondido, se era que a capacidade. Mas a minha questão era, primeiro, por que para a capacidade eleitoral ativa se exige que seja residente daquela autarquia, ou daquela área, daquela parcela de terra. Mas para ser autarca não se exige que resida naquela localidade, ou seja, até antes da eleição, porque depois da eleição se exige que esteja lá. Mas antes disso, qualquer outra pessoa que não esteja ligada ou que não resida naquela circunscrição territorial participe, candidate-se como autarca. E depois, outra questão estava ligada essencialmente a se efetivamente a implementação de autarquias locais não se confunde ou não dá ideia de que estamos diante de um Estado federado ou de um Estado com regiões autónomas, e qual seria mais ou menos, porque parece que muda a nomenclatura, mas as funcionalidades parecem ser as mesmas, ou seja, temos eleições nos Estados federados e temos as eleições federais, o que acontece também nas autarquias. Não sei se vão a tempo de responder essas questões todas, doutor, porque vou responder. Acho que depois vamos interromper já. Eu respondo começar já por esta última. Não há confusão, porque, digamos, as competências não são as mesmas. No caso das regiões autónomas, as competências são muito mais largas, são competências na natureza legislativa, e são, sobretudo, competências, do ponto de vista financeiro, de muito maior grau, maior intensidade, não grau de intensidade, e enquanto das autarquias locais não estamos a falar apenas de atos de função administrativa. Portanto, eu sei que às vezes a diferença entre a função legislativa e a função administrativa pode não ser fácil, pode haver zonas de sobreposição até autores que acham que não há uma reserva material de lei, mas isso é outra questão, agora não vou entrar nisso. Mas eu acho que, apesar de tudo, não há que fazer confusão, porque são duas estruturas completamente distintas e nas regiões autónomas não são equiparáveis às autarquias locais. Em relação à primeira pergunta que coloca, que é uma boa pergunta, não se exigir a residência no município para a capacidade eleitoral passiva,
Eu penso que isso não seria inconstitucional. Aliás, é a solução brasileira, não sei se sabia. No Brasil, para se ser eleito, para ser eleito pelos vários estados, tem que se ter a residência no estado, penso que um ano antes da eleição. Não sei se sabia. Penso que é uma regra. Mas aqui entende-se que não, talvez em nome de um princípio de liberdade de candidatura ou de, digamos, de restrição excessiva da liberdade de ser eleito, ou muitas vezes a pessoa pode, por razões várias, não estar naquela região, mas ir para lá porque resolve mudar-se para lá, e no fundo é um pouco a ideia da liberdade, não só a liberdade de votar e de ser eleito, mas também a liberdade de circulação. No fundo também tem a ver com a liberdade de circulação, acaba por ser um pouco isso que está em causa. Mas acho que a questão é controversa, mas eu não acharia mal que se exigisse um critério de residência prévia. Não exigiria, não acharia mal. Mas admito que a questão seja complexa. Aqui em Portugal a questão realmente não se exige, de facto a existência, não se exige a residência prévia, realmente não se exige, não é um requisito que seja imposto, residir previamente naquela região, um pouco em nome da tal liberdade de candidatura, mas não me parece que se pudesse, mas não me parece que fosse inconstitucional exigir. Agora, já seria inconstitucional, por exemplo, dizer que num certo município só podia ser eleito quem tivesse lá nascido. Isso sim, porque a pessoa depois pode nascer por acaso no município, os pais podem estar lá a trabalhar como juiz ou como professor, teve lá um ano, depois foi, ou era militar, esteve lá numa missão militar, foi para outro lugar. Então agora a pessoa fica prejudicada porque nasceu num lugar onde os pais só estiveram 6 meses, mas sempre viveram noutro lugar, e agora a pessoa, se quiser ser autarca, tem que ser autarca num sítio onde só viveu 6 meses, no sítio onde nasceu lá. Isso não faz muito sentido, não é? Por outro lado, mas também já agora, só para relativizar o problema da residência, a residência também, apesar de tudo, reparem, é uma questão de, não sei se tem muito interesse em exigir a residência. Bem, depende dos anos que se exigisse para estar a viver lá até a eleição, não é? Porquê? Porque a pessoa pode, se a pessoa está a pensar em ser candidata, muda logo a residência para lá, mesmo que a lei exija 6 meses, a pessoa 6 meses antes muda para lá, é só mudar a residência, pode nem sequer materialmente estar lá a viver, mas põe lá, muda o bilhete de identidade, a residência passa a ser a cidade tal, e não tem que lá estar mesmo todos os dias, ou pode ir lá de vez em quando, também pode não ser útil desse ponto de vista. Isto é, o critério de residência, para ser, digamos assim, aceitável, tem que ser um critério substancial. Ora, mas o critério da residência não exige propriamente uma permanência todos os dias lá. Aliás, o critério mais substancial da residência, como se sabe, é o critério fiscal. E a residência fiscal num país é quando a pessoa está no país 180 dias, no mínimo 180 dias, não é? É o critério da residência fiscal. Que é, digamos, que é o critério que eu conheço em que há uma maior materialidade, digamos, da verificação do número de dias em que a pessoa está no território. É o critério da residência fiscal. Porque os outros critérios de residência, ou residência ou sede social, ou domicílio, o que é o domicílio, etc., isso é tudo muito relativo. Nós podemos ter vários domicílios, não é? A pessoa pode ter vários domicílios, não tem um só domicílio. Pronto, era um pouco isto. Mas é uma questão realmente com alguma complexidade, mas já há aqui questões que se podem colocar do ponto de vista da constitucionalidade. Tá bem, doutor. E penso que pelo tempo vamos agradecer pela participação. Bem. E não vamos nos alongar muito, demos por terminado o nosso debate. Muito obrigado, eu também agradeço a vossa disponibilidade, a vossa atenção para comigo, assim, sempre gentil, agradeço. Todos gostamos de ser bem tratados, eu também gosto, como é normal. E, portanto, agradeço a vossa iniciativa, também uma iniciativa muito louvável, também da vossa Faculdade de Direito, da Universidade de Mudevaio, acho que eu já consegui pronunciar isto bem, isto é difícil. E também cumprimento o professor Ovídio Paula e também desejar as melhores felicidades também nessas funções, também não só académicas, mas também políticas, que sei que não são fáceis, eu tenho acompanhado a situação. Já agora, em relação à revisão constitucional, quando é que está terminada a revisão constitucional do professor Ovídio? Tem ideia? Tem que ligar o microfone, sim.
neste momento, não, há uma comissão, aliás, o pacote, portanto, da proposta está no Parlamento, está a merecer agora o devido tratamento, fez-se a escutação muito ampla à sociedade civil, instituições religiosas e outras organizações muito ampla. Claro que neste momento há um processo, naturalmente, tanto a nível do Parlamento, as comissões estão a tratar o assunto, e eu acho que brevemente, então, começar-se-ão as discussões, quando naturalmente todo o processo está preparado. Penso que eu faço esta pergunta específica porque, como sabe, eu tenho um manual de Direito Constitucional de Angola, eu queria ver se agora ele até está aqui, queria ver se é este livrinho, que é o Manual de Direito Constitucional de Angola, que eu agora quero ver se faço uma nova edição, mas agora vou esperar então que se conclua. Digamos, já estava à espera do pacote autárquico, que já está feito. Agora tenho que esperar, já que vai haver a revisão constitucional, esperar que venha a consumar a revisão constitucional para depois avançar também com esta uma obra que eu fiz com muito gosto. Exatamente. E penso que é útil também para Angola. Exatamente. Eu também estou satisfeito e é muito importante, já há bastante tempo que nunca mais estivemos juntos e também a pandemia no meio disso tudo. Também devo louvar essa disponibilidade do professor Bacelar Gouveia, a iniciativa da juventude da nossa universidade, concretamente da Faculdade de Direito, que nós tivemos o prazer de fundar no banco. Quero encorajar que é importante que a juventude tem se dito que é o motor da revolução. Agora, é preciso que ela se prepare no bom sentido, com conhecimentos de excelência, para que, naturalmente, para a apresentação de soluções dos muitos problemas que o nosso país tem. Portanto, mais uma vez, parabéns. O Bacelar Gouveia também, para nós, é uma grande satisfação mais uma vez. E vamos interagir sempre que possível, porque somos todos, não só angolanos, mas somos todos da língua oficial portuguesa, constituímos uma família e realmente devemos caminhar juntos para o desenvolvimento e o progresso. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Vítor Paula, pela intervenção. Agradecemos aqui agora, primeiro, ao professor Dr. Vítor Paula por ter aceito o convite e participado, aos nossos professores da Universidade Manoel Mendes Mufai, Faculdade de Direito, agradecemos, a todos os acadêmicos que decidiram unir-se a nós e que dia a dia não param para engrandecer o que é jurídico para todos, e não só, a toda a comunidade que, embora não acadêmica, está interessada pela sua realidade, agradecemos de todo o coração, e especialmente ao nosso professor Jorge Bacelar Gouveia por ter aceito o nosso convite. Esperamos contar, não só hoje, mas outras vezes também, e outras vezes quando convidarmos, esperamos que sejamos recebidos da mesma forma que fomos, e que seja ponte também para futuros oradores. Então, de nós é tudo. Haverá uma outra. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Vou desligar. Obrigado. E até breve, obrigado. Eu vou desligar, com licença. Está bem, doutor. Obrigado. Obrigado.